Obviamente que você conhece a figura do vampiro Conde Drácula. A primeira história de ficção sobre o vampiro Drácula foi escrita em 1897 pelo irlandês Bram Stoker. Mais de um século já se passou e é de se perder a conta de quantos filmes ou quadrinhos sobre o Drácula foram feitos, além de diversos outros filmes sobre vampiros que só puderam ser criados através da inspiração no vampiro criado por Bram Stoker. Blade, Van Helsing, Anjos da Noite, Entrevista com o Vampiro, entre muitos e muitos outros. Então eu sei que você conhece a história do Drácula da ficção, mas será que você conhece a história do verdadeiro Drácula, do qual o Bram Stoker se inspirou? Esse é o canal Será Verdade e hoje você vai conhecer 7 fatos sobre o verdadeiro Conde Drácula que podem provar que ele era muito pior que qualquer filme de ficção feito sobre ele até hoje. Se inscreve no canal, clica aí embaixo, que é muito fácil e rápido de se inscrever para você receber notificações dos próximos vídeos e ver os vídeos antigos também. Seja muito bem-vindo. O Drácula tradicional, que nós conhecemos em muitos filmes de Hollywood, mostra um homem muitas vezes elegante que suga o sangue de donzelas indefesas. Em alguns casos ele transforma essas donzelas em vampiras e em outros casos ele só se alimenta mesmo. Vlad III, também conhecido como Vlad Dracula ou Vlad o Empalador, foi um príncipe da Valáquia, uma região que hoje pertence à Romênia. E agora você vai conhecer 7 fatos que vão provar que o Drácula tradicional das histórias que passam nos filmes não chega nem perto do Vlad Dracula em matéria de crueldade. O Drácula, na vida real, ele pode não ter sugado o sangue diretamente do pescoço das vítimas, mas ele bebia de uma forma diferente. Ele mergulhava pedaços de pão em baldes de sangue drenados das pessoas que ele matava. Um manuscrito do século XV relata a história de um louco sedento de sangue chamado Drácula de Valáquia. E esse manuscrito descreve como Vlad III convidava pessoas para sua mansão, providenciava um enorme banquete para todos e, logo depois de todo mundo comer, ele empalava cada um próximo à mesa de jantar, ou seja, ele atravessava os corpos dos convidados com estacas e, com os corpos ainda estendidos sobre essas estacas, ele terminava o jantar dele sem pressa e depois mergulhava pão no sangue que se acumulava embaixo dos corpos. Vlad III passou grande parte da infância em uma prisão turca e, quando ele foi libertado, ele descobriu que o seu pai havia sido traído por seu povo e enterrado vivo pelas tropas húngaras. Ele sabia que muitos dos nobres que haviam servido sob o comando de seu pai estavam envolvidos naquela traição. Mas como ele não pôde ter certeza especificamente quem eram esses traidores, Vlad convidou todos os nobres, cerca de 500 no total, para um enorme banquete no seu castelo. E quando o banquete terminou, os soldados do Drácula entraram correndo na sala e empalaram todos os nobres que estavam presentes ali. Já que ele não tinha certeza, ele acabou executando todo mundo. E ele não apenas matou cada um, ele matou de maneira torturante, ao dirigir lentamente as estacas pelo abdômen de cada um. E Drácula passou a usar essa tática inúmeras e inúmeras vezes. Ele atraía pessoas para o seu castelo com um banquete enorme para todo mundo e depois matava. Eventualmente as pessoas sabiam o que significava ser convidado para ir comer no castelo do Drácula, mas eles iam de qualquer maneira, porque se eles recusassem ao receberem aquele convite, eles seriam executados na hora. Então era mais ou menos assim, ou você morre agora ou morre depois. Drácula era o príncipe da Valáquia, então ele governava pessoas, ele governava aquela região. Então muitas das suas execuções eram sua própria forma distorcida de fazer lei e ordem naquele lugar. O problema é que o empalamento foi praticamente o único castigo que existia sob o governo dele. Se tirou a vida de alguém, era empalado. Se roubava um pedaço de pão, também era empalado. Pisou fora da faixa, era empalado. Mas, para não ser injusto, toda regra tem a sua exceção, e com o Vlad também não era diferente. Então, em algumas poucas vezes, ele não empalava. Tem um relato que descreve que um cigano roubou algo enquanto passava ali pelas terras do Drácula, e nesse caso ele não empalou. O príncipe mandou que os guardas fervessem o homem, ou seja, cozinhassem aquele homem, e depois forçou todos os outros ciganos a comê-lo.
Na tentativa dele limpar as ruas da capital da Valáquia, Drácula convidou todos os doentes, os vagabundos e os mendigos que estavam naquela cidade para participar de um enorme banquete em uma das suas casas. E obviamente que você já sabe qual é o final disso, né? Depois de todos comerem, Drácula pediu desculpas educadamente, se retirou e mandou os guardas trancarem o lugar. Depois queimou o prédio inteiro enquanto todo mundo ainda estava lá dentro. E obviamente que ninguém sobreviveu. Drácula fez isso diversas e diversas vezes e por muitas vezes queimou aldeias inteiras dentro da sua própria província sem qualquer motivo aparente. Vlad tinha efetivamente controle completo sobre o seu povo e ele tinha certeza que tinha esse controle. E ele tinha o poder governando através do medo, obviamente. Em uma certa ocasião, para provar o quanto os seus cidadãos o temiam, Vlad Dracula colocou uma taça feita de ouro maciço no meio da praça da capital. A regra era a seguinte, que qualquer um poderia beber naquela taça, mas a taça não poderia sair de forma alguma daquela praça em qualquer circunstância. Acredita-se que durante esse período, cerca de 60 mil pessoas vivessem naquela cidade, mas durante todo o reinado de Vlad III, o cálice de ouro maciço nunca foi tocado, mesmo estando à vista de milhares de pessoas que viviam na pobreza. Diz você aí nos comentários, você teria coragem de roubar uma taça de ouro maciço do Drácula? Historiadores acreditam que Drácula executou entre 40 e 100 mil pessoas. O conde respirava a morte. Quando o exército turco chegou na capital da Valáquia, eles se depararam com a Floresta dos Empalados, 20 mil corpos turcos expostos em estacas, um cenário de filme de terror. Em um parágrafo de um dos documentos encontrados a respeito do Vlad III, provavelmente poderia resumir a maioria das histórias sobre ele. Também quando chegou o dia, de manhã cedo, todos aqueles que ele havia levado como prisioneiro, homens, mulheres, jovens e idosos, ele empalou na colina, perto da capela e ao redor da colina. E debaixo deles ele começou a comer à mesa e alegrar-se. Eu acho que em nenhum filme de ficção sobre o Drácula algo parecido foi feito. Seu pai, Vlad II, ele era membro de uma sociedade secreta conhecida como a Ordem do Dragão. E ele se orgulhava de ser um membro da ordem, tanto que mudou o seu nome para Draco, em romeno dragão. E Vlad III também se envolveu nessa ordem quando era criança, o que o levou a mudar o seu nome para Dracúlia, ou seja, filho do dragão. Tradução essa que nos dias de hoje também tá para filho do diabo. De qualquer maneira, em qualquer das traduções, nos dias de hoje já é estranho, e o nome sem dúvida era bastante assustador naquela época, especialmente porque o cara tinha uma reputação de executar quase todos que ele conheceu. Drácula morreu no campo de batalha lutando contra a invasão dos turcos. Ele acabou pagando pela sua própria perversidade. Ele executou tantos aliados que seu exército estava em menor número do que os dos turcos. E para piorar, a maioria dos seus soldados que sobraram mudaram de lado depois de ver que no exército inimigo os soldados não eram destruídos pelos seus comandantes como o Vlad fazia com eles. Sua cabeça foi cortada, possivelmente por suas próprias tropas, o que não seria nada surpreendente, e a cabeça dele foi enviada ao sultão turco, que acabou empalando a cabeça dele numa lança e pendurou do lado de fora do palácio. Relatos afirmam que o corpo de Drácula foi enterrado em um cemitério nos arredores de Bucareste. Alguns dizem que o corpo nunca foi realmente encontrado, enquanto outros dizem que seus possíveis restos foram realmente encontrados, mas depois desapareceram. E também há outra teoria que diz que ele desapareceu exatamente por ser o vampiro Drácula. Mas diz aí, você sabia sobre esses fatos do verdadeiro Drácula? Quem que você acha pior? O verdadeiro Drácula ou o Drácula que você vê nos cinemas? Peço para você deixar o seu comentário, deixar o seu like se você tiver gostado do vídeo também, é muito importante, e se inscreve no canal, porque isso ajuda o canal a crescer e faz com que o vídeo seja recomendado para mais pessoas, então eu conto com você para isso. Eu vou deixar também no primeiro comentário desse vídeo aqui o link do canal do meu amigo Júnior Lutero, do canal O Documentarista. Então, se você estiver procurando mais vídeos parecidos com os vídeos aqui do canal, vou deixar o link no primeiro comentário do vídeo. Antes, se inscreve aqui no canal e depois dá um pulo lá para conferir o conteúdo. Esse é o canal Será Verdade.
Espero que você esteja aqui no próximo vídeo.